Subtítulo 3 dos alimentos, artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e é extensível a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Artigo 1698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Artigo 1699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Artigo 1700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Artigo 1701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor. Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. Artigo 1702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 1694. Artigo 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Artigo 1704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processa em segredo de justiça. Artigo 1706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1707. Pode o credor não exercer,
porém lhe é vedado renunciar ao direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Artigo 1708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Artigo 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Artigo 1710. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. Querido estudante, este conteúdo é de fundamental importância para os seus estudos. Adquira na íntegra em www.direitoemaudio.adv.br. E não se esqueça, esta é uma obra pessoal e não há autorização de copiar, compartilhar ou publicar para outros sem a devida autorização do autor. Os valores de aquisição são baixíssimos, viabilizando que cada um adquira o seu. Ajude o idealizador desta importante ferramenta. Que Deus possa potencializar este conhecimento em você e fazer de você um grande vencedor.